Bom, cara, Rapaz, eu sou filho de Dona Buena dos Santos e Reinaldo Nascimento, né? Meu pai já pouco conhecido aí pelas pessoas, Brasil afora, Reinaldinho da Bahia. Bem pouco conhecido, né? Vocalista Bastante do Terra conhecido. Samba aí. E sempre me vi na música, sempre fui um cara que... Sempre entendi que eu ia ser um cara da música, assim, sabe? Sempre, Desde que idade? Desde quando eu sempre. me entendo com gente, assim, que eu começo... Eu tenho lembrança da minha vida a partir dos... Final dos 3, 4 anos. Antes disso, eu não lembro muita coisa, assim, sabe? Eu me entendo, assim, olhando pra trás hoje, que eu tenho memórias vivas a partir dos 4. Então, e desde lá pra cá, eu sempre me vi um cara da música. Aí, com 9 anos, eu ganhei meu primeiro violão. Engraçado que, assim, quando eu fiz nos 4 por 5 anos, eu conto essa história, né, às vezes, assim, internamente. Na galerinha, assim, tava rolando aquela época do PlayStation, o primeiro, né? PlayStation 1. E aí eu fui e ganhei, fui o primeiro da turma a ganhar o PlayStation. O Slim, né? O menorzinho, que tinha aquele grande. O Slim, pá. Aí eu falei, porra, massa. Aí quando eu fiz 9 anos, tava rolando já o 2. Eu falei, agora eu vou ganhar o 2. Meu pai foi e me deu um violão. Ah, Aí eu pai fiquei- esperto, né? Eu falei, eu fiquei fudido, né? Como criança, né? Eu falei, pô, eu queria o PlayStation 2. Né? E agora e tal, não sei o quê. E aí de lá pra cá, de 9 anos, meu pai me deu violão e todo dia ele, 1 hora de estudo. Falei, pô, isso não é um presente, isso é um castigo, pô. Eu ganhei o negócio todo, eu tenho que estudar e tal. Né? E aí eu até... Cadê a câmera? Vou olhar ali pra câmera ali. Tem algumas aí. Eu até agradeço hoje a meu pai por ter me dado esse violão, porque é graças a esse violão e a persistência dele que eu tô aqui hoje. Ele deu brinquedo pra vida toda. A vida toda. Não é bobo nem nada, né? Deu meu sustento. Eu falo sempre, qualquer lugar do Brasil, do mundo que eu chegar com meu violão, eu vivo bem, né? A arte, graças a Deus, ela possibilita isso. Então lá atrás ele me deu esse violão e eu hoje tô aqui, enfim, virou meu instrumento principal, eu toco um violão bem legal, enfim. Hoje até ele fala que eu toco mais que ele, né? Que eu continuei estudando e tal, ele parou. E aí com 9 anos eu ganhei esse violão, venho estudando. Com 13 anos já tenho 12, 13 anos já tenho minha primeira banda de escola. Chamada Marizia Music. Aí depois de escola, reggae, surf music, né? Pá, as garotinhas. Eu tocava muito shot naquela época. Fala Mansa, essa galera estourada, né? E aí eu tinha essa bandinha que tocava reggae. Aí tocava nas escolas e tal, não sei o quê. Depois eu vou morar na ilha, porque eu sempre fiquei, na verdade, assim, basicamente 1 ano, 2 anos com meu pai, 1 ano com minha mãe. Que desde os 3 anos eles separaram, então ficavam sempre um ano com o outro e tal. E nessa de ir e vir, eu passei um tempo com meu pai, depois eu fui pra ilha morar com minha mãe. Minha mãe, ela é daqui do IAPI, Palmiúdo, porém, ela sempre teve casa na ilha, minha avó sempre tinha casa lá. E aí ela decidiu ir morar de vez lá. Aí ela foi morar lá e eu fui pra lá nesse período, um período adolescente, já mais aborrecente, né, problemático. Meu pai, se pique, vai pra ilha, mora com sua mãe. Aí eu fui morar com minha mãe. E lá eu conheci 2 caras, assim, que são fundamentais na minha construção da minha musicalidade. O nome deles um é Jorge, o outro é George, são gêmeos. Um fez história na Faculdade Federal da Bahia e o outro na Estadual. Gêmeos estudaram juntos, passaram, um na Estadual, outro na Federal. Fazendo história os dois. Os 2, história. São professores, dão aula lá e tal. E tem uma coisa muito bacana da história deles, que eu sempre falei, pô, vamos... Que a gente começou junto, né? A minha primeira banda de verdade mesmo, com musicalidade. Eu aprendi a base musical de ser um cantor de banda, né? Mesmo, de fato, com os caras. Os caras me ensinaram toda a base, assim, musical para eu ser um artista profissional hoje, assim. E eu falava, pô, vamos sair, vamos pra Salvador, vamos pra fora, vamos, né? E logo depois fui morar em São Paulo. Os caras, não, a gente quer ficar aqui, a gente quer continuar aqui, quer trazer conhecimento pra cá. Inclusive, um grande abraço pros meus irmãos, Jorge e toda a sua família. Foram os caras que... A ilha foi o lugar que eu me desenvolvi. Tocava na barraca de praia lá, 4 horas de relógio. Na época eu ganhava 30 conto. É mesmo? Achava o máximo. Era Maravilha. Máximo, Brincar, fazer o que gosta, ainda ganha 30 cantava, conto. e se deixasse eu ainda cantava mais 2. A barraca do Careca, um grande abraço pro Careca também, que sempre foi um cara que deu esse espaço pra gente lá. Quer dizer, desde lá nunca foi fácil. Até pra gente conseguir espaço pra tocar, mesmo pouco dinheiro era difícil. E o Careca deu esse espaço, a gente construiu uma história bacana lá. E junto com Gêmeos e tal, era a banda Groove Axé.
É o nome da minha banda. E foi lá que eu construí minha base ali, toquei pra prefeitura, nas festas grandes palcos, né? Réveillon pra 20 mil pessoas. Então foi ali que eu comecei a entender o que era de fato tocar, ter uma banda e pra um público. Isso com que idade? Isso 15, 14 bem anos. Novo. Bem novo. Já com essa consciência, né? Mas assim, a vida e Deus, enfim, e todas as forças foram muito generosos comigo, porque sempre colocou na minha vida pessoas incríveis, assim, que me ensinaram muito. E eles, né, a ilha, enfim, foi uma grande escola para mim, morando para povo de Veracruz, Mar Grande, aí foi onde eu construí uma parte da minha maturidade musical. Aí logo depois eu vim morar em São Paulo, com 16 anos, que eu já entendia que Salvador, aqui na época, a cena estava difícil, estava estranha, não tinha muita coisa acontecendo. Eu falei, vou me picar. Até porque eu sempre fui cantor de axé, porém nesse período eu estava apaixonado pela música, pela MPB. Eu sou muito fã do Djavan, nessa época eu estava assim, imerso na obra dele, assim, escutava. Tinha a discografia no meu celular e escutava todo dia um disco, ou às vezes o mesmo disco. E eu queria fui para São Paulo porque eu queria tocar MPB. Falei, acho que lá vai ter uma cena maior. Enfim, aí gravei 2 discos de MPB lá e tal. Um world music, outro bem MPB mesmo, bem de MPB jazz, naquela onda Dija mesmo. São discos que eu adoro, enfim, que tive a oportunidade, mais uma vez a vida, né, e todas as forças colocando ali no meu caminho pessoas que contribuíram de forma gigantesca para minha história, né? Pô, tem um grande amigo lá em São Paulo, Dinho Diniz, foi o cara que tem um estúdio na casa dele, ele não toca nada, mas tem um grande estúdio lá. E ele sempre me disponibilizou o estúdio, né? Aí o Luciano Nogara, que é um cara que trabalhava lá com ele também. Enfim, a galera foi. Daniel Oliveira, que foi... Você conheceu o Daniel, não? Percussionista. Conheceu o Daniel Oliveira? Conheci. Daniel Oliveira, gravou o primeiro disco lá. Enfim, tive algumas pessoas que me deram oportunidade, assim, ao longo da minha vida. Lá em São Paulo e em alguns outros lugares. A família Procópio lá, enfim. E aí hoje, tô aqui, né, com os Filhos da Bahia. Aí volto, né? Construo uma história, fico 10 anos lá. Né? Ainda um período com a resistência ainda porra, vou cantar axé, não vou e tal, não sei o que, aquela coisa de adolescente ainda sem entender o que quer, porque o que batia no meu peito naquele momento era, eu queria ser um cara musical, eu queria fazer um som mais musical, né? Não que o axé não seja, mas mais jazzístico, porque era o que eu escutava na época, né? E aí depois eu começo a me redescobrir, volto para minha essência, e aí me conecto com aquele cara da infância que era axezeiro nato, fã do Chiclete pra caramba, fã do meu pai, do Harmonia, enfim, axezeiro mesmo. E aí volto a cantar axé, e aí minha vida dá uma guinada nos últimos 2, 3 anos, porque eu assumo isso de volta pra mim, pego essa musicalidade toda, essa escola toda que eu tive lá fora, né, de tocar e lidar e dividir. Nesse período, pô, eu tive a oportunidade de cantar com o Seu Jorge, dividir palco, ser convidado, entre outros artistas nacionais da cena da MPB, que, enfim, que é muita gente. Então, quer dizer, eu pude ir lá, eu pude experimentar essa parada, mas eu vi que faltava alguma coisa. E era justamente essa coisa da essência de casa. Faltava o baiano que saiu daqui, né, e foi para lá. Quando eu conecto isso, a coisa começa a tomar uma outra proporção. E aí eu venho construindo, fazendo grandes eventos lá em São Paulo, não sei o que, vem a pandemia, já com a ideia dos Filhos da Bahia engavetada, que era uma coisa que surgiu minha com o João. E aí depois a gente foi trazendo Miga, trazendo Raiz e tal, para compor o time. E aí a coisa toma uma proporção hoje, graças a Deus, nacional, né? Enfim, a gente está aí rodando o Brasil afora. E essa é a minha história. Pode.